família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Infelizmente o governo japonês soltou as novas regras para os vistos. Não só regras, como os valores, tá? Então eu vou trazer isso para você, já para você ter uma ideia de como o bicho tá pegando, tá? Então isso vai afetar a vida de muita gente, vai afetar a vida de muita gente. Por isso que eu falo para você que está aqui no Japão, ou para você que pretende vir para o Japão e não pretende ficar em definitivo, faça a sua estada valer a pena. Não dê murro em ponta de faca, porque o bicho tá pegando. Deixa eu só mostrar para você aqui, tá? Matérias falando sobre as novas regras, tá? Do jornal japonês. A própria mídia estatal do governo japonês tá soltando. Ó, você pode ver, tá? Isso aqui é o ministro da Justiça falando sobre as regras novas, tá? Os valores novos. Tá? E nós vamos tirar isso também de dentro do site da imigração. Ah, japonês vai estar em português, sim, porque eles têm o sistema de tradução, né, multilíngue. É uma porqueira? É uma porqueira, mas é o que tem para hoje, tá? Então, se você quiser saber as informações novas do visto, não tem desculpa para você não ir atrás. Tá aqui, tá? Então tá tudo novo, bonitinho, tá, para você. Só que antes disso, eu quero te mostrar um negócio. É a questão de oportunidades, tá? Você vê que outros, Magazine Luiza continua em nhaca, todos continuam em nhaca. Só que teve um, né, que eu tava mexendo aqui, ele deu uma valorizadinha, tá? O grupo Toki, etc. 37 centavos, tá? Você vê que o prêmio de risco dele é bem alto, chega a 5,91, tá? Por que eu quero mostrar isso para você? É aquela velha história que eu mostrei, que eu falei no vídeo passado. Porque eu tinha comprado, ó. Então de 33 já foi para 37. Então se eu fosse vender hoje, ó, você vê que, ó, valor é aplicado 33. Então, vamos fazer aqui como se fosse uma simulação de venda. Se eu fosse vender, já daria 36. Ah, japonês tá pouquinho. Sim, é pouquinho, mas aquela velha história, de grão em grão a galinha enche o papo. Só que, claro, não vou vender por esse preço, eu vou deixar valorizar mais. Por isso que eu mostrei para você ali, ó. Prêmio de risco 5,91. Tá, então eu vou deixar chegar nesse ponto. Essa é a ideia. Mas você vê que se eu fosse vender hoje, já estaria lucrando, tá? Você vê que eu estou lucrando R$3. Por isso que eu falo para você, o que você faz em relação às suas 24 horas. E a questão de ganhos e perdas. Tá? Então só toma cuidado, tá? Com que você escuta por aí que os outros falam, ah, você não ganha dinheiro. Ganha dinheiro sim, tá? Dá para ganhar, mas tem que tomar cuidado. Tá? Por isso que às vezes o especulador, ele compra várias ações de várias empresas. Por quê? Se num dia não der nenhum, dá no outro. E assim vai. Então todos os dias, dependendo, ele consegue fazer trade. Mas tem que ter, dependendo do caso, faz 100. Por isso que você vê que eu não compro muito. Porque eu não tenho muito dinheiro. Mas é aquela velha história. O pouco que eu vou indo, o que vai dando de entrada e saída, pô, já vai ajudando. Por isso que eu falo para você, o que você está fazendo com as suas 24 horas para você ganhar, tá? Então vamos aqui, vamos começar as matérias. Então pega seu cafezinho, pega seu suquinho, tá? Porque agora nós vamos às novas regras aqui. Se você quiser ficar bem, como é que se fala assim, informado do que está acontecendo sobre tudo, você vê que eu vou te trazer tudo, tá? Então vem com o japa aqui, porque a coisa vai longe agora, tá? O vídeo vai ser meio longão. Olha só, estrangeiros que desejam obter residência permanente ou vistos com duração superior a 10 anos devem ser obrigados a concluir um programa de aprendizado de língua e do estilo de vida japonesa, segundo o relatório da equipe do projeto divulgado em 3 de julho. Então você vê que se você quiser viver por muito tempo no Japão, quiser vistos longos,
vai ter que passar por um curso do governo japonês. O relatório também instou o governo a considerar a utilização de um novo programa durante a triagem dos candidatos à cidadania japonesa ou para afirmar um nível de compreensão do indivíduo. A equipe do projeto é liderada por Mamoru Fukuyama, que é secretário parlamentar do Ministério da Justiça, responsável pela Agência de Serviços de Imigração. Enquanto muitos países ocidentais exigem que os imigrantes aprendam o idioma, as regras básicas e a cultura local do país anfitrião, o Japão não possui essa estrutura em nível nacional. Essas questões ficam a cargo dos governos locais ou das empresas. Segundo uma fonte governamental, o esboço do programa, bem como o sistema informatizado para confirmar a conclusão do programa pelos candidatos, serão finalizados no ano fiscal de 2027, no ano que vem. Tá. O período de teste terá início no ano seguinte, então 2028. A agência também considerará exigir um nível de proficiência em japonês para aqueles que solicitarem um visto permanente ou cidadania japonesa, mesmo antes da implementação do programa, que já foi falado que é o N2. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Diz a lenda que era o N2, mas depois nós vamos ver se vai ser o N2 mesmo. Então você vê que para tirar o visto permanente daqui para frente, né? O relatório da equipe de projeto afirma que cerca de 4,1 milhões de estrangeiros residem no Japão e o ônus sobre os municípios onde muitos estrangeiros vivem tornou-se um problema. O relatório afirmou que o governo, então você vê que eles estão, como é que se fala assim, em vez de tentar ter uma convivência harmoniosa com os estrangeiros, eles estão falando que os estrangeiros estão trazendo problemas para o Japão. Tá? Então você já sabe, com esse tipo de mentalidade, não espere que eles vão estender um tapetinho vermelho para você, alecrim dourado do campo. Tá? Por isso que eu falo que nesse ponto, querer fazer certas idolatrias, isso é burrice. Porque estão querendo bater na tua cara e você falando rai e banzai para eles. Vai continuando aqui. O relatório afirmou que o governo central deveria ser responsável por fornecer um programa estruturado e eficaz para o aprendizado da língua japonesa, bem como as regras e costumes da vida diária. O programa será direcionado principalmente a estrangeiros que estejam pensando em morar no Japão a médio e longo prazo. Escutou, né? O tiozão aqui não poderia ter sido mais claro, porque está na matéria, não sou eu. Então, continuando. Mas também será criado um sistema de aprendizado online para os futuros estudantes que desejam ingressar no Japão e possam começar a estudar em seu país de origem. O relatório afirma que o programa deveria ser concebido de forma que os estrangeiros, escuta bem isso aqui, porque isso aqui vai afetar muito a vida de quem trabalha com tradução. Claro, não vai ser agora, mas ao longo do prazo, não, ao longo do prazo é bom, né? Ao longo do tempo, a vida dos tradutores vão ficar cada vez pior. Tá? Olha só. O relatório afirmou que o programa deveria ser concebido de forma que os estrangeiros pudessem escolher o que aprender com base na sua fase de vida. Por exemplo, eles poderiam oferecer aulas como dar à luz no Japão, criar e educar os filhos e cuidar dos idosos. A equipe do projeto também afirmou que os estrangeiros com outros tipos de vistos devem considerar a inclusão no programa como um incentivo para encontrar emprego, renovar os períodos de permanência ou alterar seu status de visto. Vou ler de novo porque tem gente que tem audição seletiva, desculpa eu falar assim, mas infelizmente tem gente que tem audição seletiva que ela só escuta o que ela quer, o que é conveniente para ela. E a realidade não é assim. Porque aqui a matéria toda, até o último parágrafo, um pouco antes do último parágrafo, falou de visto permanente e naturalização. Só que esse último parágrafo, ele pega quem tem visto de 5 anos, 3 anos, 1 ano para baixo. Então,
A equipe do projeto também afirmou que os estrangeiros com outros tipos de vistos, que eu acabei de explicar agora, tá, devem considerar a inclusão no programa como um incentivo para encontrar um emprego, renovar os períodos de permanência. Então, o que isso quer dizer? Grande provavelmente o governo vai pedir como pré-requisito que quem tem visto de 5 anos para baixo comprove Nihongo de alguma maneira. No caso, seria esses cursos do governo, tá? Ou alterar seu status de vistos. Ali. Simples. Tá? Então, é aquela velha história. Por isso que eu falei que eu sei que muita gente não gostou do que eu falei, tá? Me atacou pra cacete. Eu vou falar de novo. Você vê que cursos válidos para renovação de vistos terão que ter o curso credenciado pelo governo japonês. Porque aqui está falando que é um sistema do governo japonês. Ó, segundo a fonte governamental, o esposo do programa, bem como o sistema informatizado para confirmar a conclusão do programa pelos candidatos, será finalizado em 2027, com o período de teste em 2028. Então você vê que o governo vai exigir Nihongo para todos os vistos. Simples. Só que alguns vistos serão mais pesados, outros vistos serão mais lenientes. Mas de qualquer maneira eles vão exigir. Então não pense que você vai conseguir fazer dependendo do jeitinho brasileiro, porque não vai. Tá? Então o tiozão aqui já está te avisando, porque para você ao mudar sua mentalidade em relação ao Japão, em relação a estudar Nihongo. Porque se você não quiser estudar Nihongo e não tiver o permanente já, grande provavelmente você vai ser quicado do Japão em algum momento. Então já vai começando a mudar a ideia. Então vamos pulando de matéria aqui. Tá? O governo compilou uma lista de questões a serem consideradas para a criação de um programa que auxilie os residentes estrangeiros a aprender japonês e outras regras. O programa terá como público-alvo em geral os estrangeiros que pretendem permanecer no Japão a médio e longo prazo e desenvolverá um ambiente de aprendizado baseado em tecnologia da informação e comunicação, inclusive antes da entrada no Japão. O programa visa alcançar uma sociedade ordenada e harmoniosa através da adaptação tranquila de estrangeiros, tá? À sociedade japonesa, e o governo compilou uma lista de questões a serem consideradas para o seu estabelecimento. Segundo as informações, o programa consistirá em aprendizado da língua japonesa, o aprendizado das habilidades para a vida. O que é? São as regras e condutas morais para você viver no Japão. Ó, o que aconteceu tempos atrás? Construíram uma mesquita na Surdina, aqui no Japão. Só que cargas d'água não apareceu na matéria. Essa mesquita pegou fogo aqui no Japão. Aí nisso o governo japonês descobriu que construíram isso por debaixo dos panos. Aí o governo japonês agora está todo no alvoroço, sabendo quem foi que construiu, quem mandou construir, etc. Para você ver. Então você vê que tem gente que... Eu não sei se foi providência divina ou foi atentado, seja lá o que for. Mas alguma coisa aconteceu para quem trouxe pegar fogo a mesquita, para o governo japonês ter ciência do que está acontecendo. Saiu semana passada isso. Tem certas coisas que eu não trago, porque senão vai ficar falando assim, olha lá, o japonês já está querendo fazer xenofobia, que não sei o que. Não, tá? Mas está acontecendo. Então é tenso, pô, pra caramba. Continuando aqui. Isso aqui só foi um exemplo das nhacas que estão acontecendo em relação a estrangeiros. Tá? Além disso, o programa terá como público-alvo, de forma geral, cidadãos estrangeiros que pretendem residir no Japão a médio e longo prazo e proporcionará um ambiente de aprendizado utilizando a tecnologia da informação.
Além disso, está sendo considerada tornar a participação do curso um requisito. Olha, escuta bem isso, porque isso aqui está na NIT. Tá? Além disso, estão considerando tornar a participação no curso um requisito para os pedidos de residência permanente ou autorização de residência. Entendeu, né? Então, já lá. Por que eu faço essa ênfase? Porque tem gente que só quer escutar aquilo que quer. Entendi? Esse é o grande problema. O ministro da Justiça, Hiraguchi, declarou em coletiva de imprensa: continuaremos realizando estudos necessários para garantir que isso contribua para a criação de um ambiente no qual estrangeiros possam prosperar, mantendo a segurança do povo japonês. Então você vê que o negócio é o povo japonês. Não é o estrangeiro é o vilão. É como se fosse a horda, é o viking que está ali entrando, invadindo o país. Né? Trabalharemos em cooperação com os ministérios e agências relevantes para iniciar as operações o mais breve possível. É que eu não posso colocar uma trilha sonora aqui, porque senão o YouTube me come com farinha. Mas já tinha aquela trilha sonora do Shrek lá, que era da música do Led Zeppelin, que o cara começa cantando para você poder salientar a horda, tá? Porque do jeito que eles falam aqui, o troço é complicado. Tá? Então, continuando aqui, agora é outra matéria. O governo anunciou um plano para aumentar as taxas de concessão de autorização de residência para estrangeiros. A taxa atual de autorização de residência permanente dos 10 mil será aumentada para 200 mil, com o objetivo de implementar mudanças a partir de outubro desse ano. Após a promulgação da Lei de Controle de Imigração revisada, o governo compilou e publicou uma proposta para aumentar as taxas de concessão de autorização, né, para os residentes estrangeiros. De acordo com o relatório, as taxas de renovação ou alteração do status de vistos, aí tem os valores que eu vou trazer direto do site da imigração ali. Tá? Para as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e que tenham obtido o status de refugiado, o valor será reduzido à parte. Você escutou, né? Que tenham obtido o status de refugiado. Se você não tem o status de refugiado, pelo amor de Deus, se você tentar pedir o desconto ali no visto, você tá fudido. Porque o governo vai falar: você quer morar no Japão, mas você não consegue nem pagar seu visto. Você acha que você sabe o que vai acontecer. Tá? Tanto que nas outras nacionalidades, tá? Quando eu falo outras nacionalidades, não é a brasileira. Tem saído alguns vídeos, tá? Que dizem o quê? Que muitos estão indo renovar o visto. A imigração está vendo quanto que eles estão ganhando. E a imigração está falando: ó, seu valor salarial é muito baixo para o padrão japonês. Então você não tem condições de morar no Japão. Isso que quer dizer? Estão expulsando as pessoas. Ó, você tem 30 dias para sair do Japão. Isso está acontecendo. Ah, japonês, eu duvido. Então saia procurando e vendo vídeos das outras nacionalidades, porque eles estão falando. Se as outras nacionalidades estão falando, tá, você já sabe que o pau está atorando. O negócio está ficando esquisito. Tá, mas de qualquer maneira, continuando aqui. O governo planeja solicitar, tá, como é que se fala assim, a opinião do público e implementar o plano a partir do dia 1º de outubro desse ano. Só que é aquela velha história. Se o governo está pedindo opinião, mas se ele já vai implementar o plano já está todo fechado, ele não vai escutar mais ninguém. Vocês lembram que tempos atrás eu havia gravado um vídeo pedindo para as pessoas: ó, quem puder entrar e deixar seu comentário para poder fazer um peso ali, beleza. Agora já não faz mais sentido isso. Tá? Então você vê que o governo japonês é um puta de um hipócrita. Tá? Então o ministro da Justiça, Hiraguchi, declarou em coletiva de imprensa:
O número de residentes estrangeiros atingiu um número recorde e o número de custos necessários para a gestão de imigração de residência é esperado. Para garantir os recursos financeiros suficientes, é necessário pedir aos estrangeiros que arquem com o ônus. Então, o que isso quer dizer? Que os estrangeiros vão ter que pagar pelos problemas do Japão. Tá aqui, o próprio ministro falou. Tá? Isso é tenso? Pô, pra caramba. Só que antes, deixa eu trazer um negócio que eu esqueci de deixar separado. Isso aqui eu quero colocar, porque quem falou isso aqui, tá, foi o secretário americano, não japonês. Mas o Japão, ele está usando a mesma ideia. E eu quero trazer isso aqui para você. Tá? Por quê? Esse tipo de coisa aqui, ele quebra o paradigma de que você é um alecrim dourado do campo e que você tem todo o direito de morar no Japão. Ai, meu Japão, como é que fala assim? Meu avô japonês ou meu pai japonês me dá o direito. Não dá. Olha o que o secretário americano falou. Deixa eu até aumentar o volume aqui para você poder escutar direito. Leia, se você não consegue entender inglês, leia a legenda. Said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it, so let me repeat it again. A visa, no one's entitled to a visa. There is no constitutional right to a visa. Okay, a visa is a permission to enter our country as a visitor. If you enter our country as a visitor, and as a visitor in our country, be it a student, a tourist, a journalist, whatever you want to be, and you undertake activities that are against the national interest, the national security of the United States, we will take away your visa. In fact, if we knew you were going to do it, we probably wouldn't have given you your visa. I've said this. Acho que deu para você entender, né? Porque o pensamento japonês está ficando igual. Tá? Porque você sabe que o Japão é um vassalo americano. Então, eles estão usando a mesma ideia. Tá? Para isso. Por isso que eu falo para você, toma muito cuidado. Tá? Então, vamos aqui, agora o site. Tá? Agora, e vira para lá e vira para cá. Tá? Já dá para você ter ideia, estamos dentro do site da imigração. Aqui. Infelizmente, a câmera de pertinho não consegue enquadrar tudo. Tá? Infelizmente, mas na medida do possível, que já dá para você ter uma ideia. Tá? Ó. Com relação à implementação do procedimento de consulta pública, o projeto de decreto de lei ministerial que altera a parte da ordem da execução da Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados e a Ordem de Execução Especial relativa ao controle de imigração para as pessoas que perderam a nacionalidade japonesa, bem como base com o Tratado de Paz, etc. Tá. Então, essas são as novas taxas. Tá? Direto do site ali. Então já dá para você ter uma ideia. Ó, visto permanente, 200 mil ienes. Tá? Visto de 5 anos. Se você for no balcão, 75 mil ienes. Se você pedir online, 65. Visto de 3 anos. Tá? 64 mil ienes no balcão e 56 mil ienes online. Você vê que dá diferença, mas, como é que se diz? Para o padrão salarial japonês, pô, isso é uma nhaca, igual de um visto de 1 ano. 48 mil ienes. Tá? Se pedir online, 42 mil. É, 1 ano ou mais, aqui de 1 ano, 33 mil. Tá? E online, 27 mil. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho está pegando. O bicho está pegando. Tá? Então vamos aqui, voltar lá do início, tá? Vamos ler um pouquinho aqui. Em conjunto com a entrada em vigor da relação, em vigor das alterações relativas às taxas de autorização de residência, na lei que altera parcialmente a lei de controle de imigração e reconhecimento de refugiados e a lei de disposição. Puta, não tô sem saco para ler esse tipo de coisa. Mas porque é muita coisa, tá, para você ficar lendo. Mas já dá para você ter uma ideia. Aqui eles estão tentando justificar, tá,
o aumento aqui. Consequentemente, o número de residentes estrangeiros no Japão aumentou de aproximadamente 790 mil de 1991 para 4,13 milhões em 2025, cerca de 5,2 vezes esse número. À luz das circunstâncias, a política básica de gestão e reforma econômica e fiscal de 2025, decisão do gabinete do dia 13 de junho. Tá? Então você vê de quando que foi aprovado isso aqui, 13 de junho. Tá falando aqui, ó. 2025, declarou que em relação às taxas de autorização de residência, a definição e a revisão das taxas de vistos e imigração serão consideradas levando em conta os níveis dos principais países. Só que o foda é que eles estão comparando com os outros países, só que a faixa salarial do Japão é diferente dos outros países. Eles não levam, como é que se fala, em conta o quanto que o pessoal está ganhando aqui e quanto que os outros países estão ganhando. Eles estão se baseando nos valores salariais lá de fora. Aí o que acontece? Dá uma puta de uma defasagem aqui dentro, só que eles não aceitam isso. Para não falar, nós somos inferiores aos outros, então nós temos que fazer igual aos outros. Só que você não é igual aos outros. Isso que é foda, mas continuando. Além disso, as medidas abrangentes para aceitação de estrangeiros e convivência ordenada, decidida em 23 de janeiro, né, deste ano, afirmaram que é essencial fortalecer e ampliar diversas medidas relacionadas ao desenvolvimento de um ambiente acolhedor para a correta e tranquila integração de estrangeiros e a concretização de uma sociedade de convivência ordenada. Então você vê convivência ordenada. Você tem que seguir as ordens. A convivência se dá por você seguir as ordens, não é o que você quer. Tá? E que, após as necessárias alterações na lei de controle de imigração, as taxas de autorização de residência serão revisadas e aumentadas durante o ano fiscal de 2026, e diversas medidas relacionadas aos estrangeiros, ao sistema de gestão de imigração e residência serão fortalecidas e ampliadas. Então você vê que diversas medidas relacionadas a estrangeiros serão fortalecidas e ampliadas. Portanto, a lei de controle de imigração foi alterada para aumentar o limite máximo das taxas de autorização de residência, que não havia sido revisada desde 81, e o valor específico das taxas será determinado na ordem do gabinete revisado. Então são esses valores aqui. Tá? Se você quiser, como é que se fala? Baixar um PDF, tem aqui também. Três aqui, pessoas elegíveis para redução ou isenção das taxas de autorização de residência. O artigo 67 do parágrafo 3 da lei alterada estipula que as taxas podem ser reduzidas ou dispensadas para as pessoas designadas no decreto do gabinete como aquelas para as quais sejam apropriadas reduzir ou dispensar as taxas devido à dificuldade econômica ou outros motivos especiais. A minuta do decreto do gabinete alterada designa as pessoas elegíveis da seguinte forma. Vamos lá. Redução. Aqueles que forem considerados na extrema necessidade de assistência, em medida equivalente à definida do artigo 6, parágrafo 2, da assistência pública, Lei 144 de 1950, que tenham sido reconhecidos como refugiados ou pessoas elegíveis para proteção suplementar ou que necessitem de considerações humanitárias. Então você vê aqui, reconhecidos como refugiados ou pessoas elegíveis para proteção suplementar ou que necessitem de outras considerações humanitárias. Então, não caia na falácia que se você ficar com problema financeiro, você vai conseguir isso, porque você não vai. Você vê que aqui já estou deixando bem claro, no próprio site da imigração, refugiados ou pessoas elegíveis para proteção suplementar. Tá? Ou
que necessitem de outras considerações humanitárias. Só que essas outras considerações humanitárias, de acordo com o Supremo do Japão, os estrangeiros que residem no Japão não têm direito. Isso já foi falado. Tipo, o governo ele vai dar essa concessão se ele quiser. Ele não é obrigado a dar. Então, se você falar, ó, eu quero a isenção ou eu quero como é que se fala? A redução do valor. O governo japonês vai virar para você, pô, você quer morar no Japão, você não está conseguindo nem pagar seu visto? Meu, fora. Então não caia na falácia que se você sair pedindo qualquer coisa assim, porque você não vai conseguir. E muito pelo contrário, você pode estar colocando em riscos seu visto, ainda mais. Nesse ponto, dependendo, ele não tem direito. Meu, vai se endividar, porque é muito mais fácil você se endividar, você pagar, do que você colocar seu pescoço a risco em relação ao governo japonês. Porque eles estão sendo implacáveis na hora de cortar o visto. Tá? Com relação a indivíduos específicos elegíveis para as reduções, planejamos criar e divulgar diretrizes. Você vê que nem eles sabem ainda. Tá? Ó. Planejamos criar e divulgar diretrizes. E também estamos realizando um período de consulta pública separada para a minuta das diretrizes. Para mais detalhes, consulte essa parte. Não vou entrar lá, quem quiser depois entra aqui e clique lá para ver. Tá? Além disso, aqueles que receberem a permissão para alterar o status de residência ou estender seu período de permanência, cujo período de permanência for determinado superior a 3 meses, poderão receber uma redução de até 10.000 ienes, e aqueles que receberem a residência permanente poderão receber uma redução de até 20.000 ienes. É tenso, né? Como é que se fala? De 200.000 vai sair para 180, mas de qualquer maneira. Tá? Quem tem direito à isenção? Tá? Quem tem status diplomático oficial, residente no Japão com status de residência oficial, que solicitem a prorrogação de período de permanência. Tá? Pessoas designadas por portaria do Ministério da Justiça como equivalentes às anteriores. Medidas que a Agência de Serviço de Imigração planeja implementar no futuro. Olha só. Então vamos lá. Deixa eu molhar o bico aqui. Após a revisão das taxas de autorização de residência, o Serviço de Imigração, a agência de Serviço de Imigração, considera necessário aprimorar as seguintes medidas, como por exemplo, as medidas para melhorar ainda mais a adequação da gestão de imigração e agência, né, e residência, promover a transformação digital da administração de imigração e residência por meio do uso de tecnologia digital, fornecer a proteção e o apoio adequado e imediatos aos refugiados, Paraná quando eu falei etc. Tá? Promover fortemente o plano de permanência zero em situações ilegais, no caso, vai deportar tudo quanto é legal. A iniciativa para ajudar os estrangeiros a se adaptarem à sociedade japonesa com base nas medidas abrangentes para a aceitação de estrangeiros e consistência ordenada. Então já sabe, eles vão mandar e você tem que obedecer. Se você não obedecer, você se lasca. Porque aqui está falando ordenada, vem da palavra ordem. Tá? Considerar a criação de programas para estrangeiros aprenderem japonês e os sistemas e regras dos japoneses. E fortalecer os sistemas de disseminação de informação e consulta. A lei revisada estipula que, ao determinar o valor da taxa de autorização de residência, além dos custos reais, deve-se levar em consideração o montante das despesas necessárias para a gestão adequada da entrada, saída e residência de estrangeiros, bem como o valor das taxas similares em outros países. Portanto, o cálculo do valor da taxa de autorização de residência na minuta revisada leva as seguintes considerações, foram levadas em conta. Está aqui, tá? Não vou ler. Tá? Se você quiser, depois você entra lá e vê o cálculo. Os custos reais para as análises e pedidos de alteração de residência e prorrogação de permanência são estimados em aproximadamente 6.300 ienes por caso para as despesas com o pessoal.
considerando o tempo padrão e a análise é aproximadamente 3.300 ienes por caso para os custos com materiais, considerando os custos de desenvolvimento e operação do sistema de análise, custos administrativos e parará, totalizando aproximadamente 10.000 ienes. O custo real para análise de pedidos de residência permanente são de aproximadamente 20.000 ienes. Aí eu vou perguntar para você, como é que o governo japonês ele é tão picareta? Isso aqui, basicamente, teria que ser feito do quê? Da base salarial que o governo paga para os profissionais da imigração. Mas não, quem vai pagar o salário dos profissionais da imigração seremos nós, estrangeiros. Vai sair do visto, não da parte salarial do governo japonês. Você vê o tamanho da picaretagem? Mas, tá. Para a maior comodidade dos candidatos e reduzir a aglomeração nos balcões de atendimento e promover ainda mais a candidatura online, existe diferença de 3 a 10.000 ienes na taxa de autorização de residência entre as candidaturas online e presencial. O bônus credencial que você vai lá, tá? Como é que se diz? Eles vão olhar os documentos, dependendo, vai falar, eu quero isso, não quero isso, quero isso, não quero isso. Tá? Já, como é que faz? Já faz uma triagem mais perto, mais rápida, né, do que você mandar online. Você manda online e daqui a pouco, você precisa disso, você precisa daquilo, aí você tem que mandar. Tá? Lá, na hora, você acaba ficando sabendo que é um pouco mais tranquilo, mas é mais caro. Tá? Então eles colocaram aqui, tá, uma série de, como é que fala assim, justificativas em relação a outros países. Então você vê que América, Inglaterra, Canadá, França, Itália, etc. Mas é o que eu venho falando. Eles não se baseiam na realidade japonesa, porque a base salarial é diferente. Mas de qualquer maneira, você vê que eles colocaram aqui, quem quiser dar uma olhada lá. Aí tem uma série de perguntas, como é que se fala? Perguntas e respostas. Pergunta 1. Por que o limite máximo das taxas de permissão de mudança de status, residência, permissão para a prorrogação do período de permanência e a permissão para residentes permanentes estão sendo aumentados? Resposta. A Agência de Serviços de Imigração A Agência de Serviços de Imigração acredita ser necessário fortalecer e expandir. Não, a agência não. Quem está falando isso aí é o governo Takaichi, tá? Então você vê a picaretagem. Então você vê que eles tiram, como é que fala, do rabo da Takaichi, entre aspas, para colocar no rabo da imigração. Então a Agência de Serviços de Imigração acredita ser necessário fortalecer e expandir ainda mais as medidas para garantir a gestão de entrada e permanência de estrangeiros. Portanto, considerou-se necessário solicitar aos residentes estrangeiros que, olha só, para tanto, considerou-se necessário solicitar aos residentes estrangeiros que arquem com o ônus razoável para os custos exigidos por essas medidas. Portanto, os limites máximos das taxas de autorização para os residentes foram aumentados. Então você vê que o governo japonês não quer pagar mais por tradutores. O governo japonês não quer mais pagar por você, estrangeiro no Japão. Então, se você não fizer as coisas direitinho no Japão, tu tá lascado. Tá? Então você vê que ainda tem uma série de perguntas e respostas aqui, né? Que eu não vou ler tudo, você vê que tem coisa pra cacete. Tá? E você vê que minha garganta está indo pro léu. Então eu vou me abster além disso. Então você vê que tem uma série de outras coisas aqui. Você vê, ó. Agência de Serviço de Imigração, parará. Então já dá para você ter uma ideia. Tá, coisa aqui. Então com isso, tá, eu espero que aqui você acabou de ficar de uma forma bem resumida, bem informado do que está acontecendo. Tá? Você vê que o pau vai torar. Então você melhor começar a estudar japonês. Quando sair os cursos do governo, comece a fazer os cursos do governo, porque isso vai ser requisito para renovar vistos. Tá? Você vê que tanto
o ministro da Justiça falou isso, mídia japonesa está falando isso. Tá? Então, tome cuidado. Você vê que o bicho está pegando tanto em questão de valores, como em questão de regras. Então eu espero que esse tipo de coisa te ajude a você se programar a sua vida no Japão. Você vê que essas regras foram mudadas, estou trazendo a atualização para você. Então se você quiser ficar sempre bem informado, você vê que aqui a gente não tem firula. Se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber a notificação de vídeos. Se for no TikTok e no Facebook, a mesma coisa, se inscrevam lá e nos ajude a divulgar os vídeos do canal para as pessoas terem noção realmente do que está acontecendo. Que você vê que aqui eu te trago notícia oficial. Não é, peguei de um portal brasileiro. Não, você vê que aqui eu vou direto na fonte oficial e trazer para você. Tá certo? Então você vê que aqui nós não temos firula, nós falamos mesmo e acabou. Tá certo? Então espero que essas informações te ajudem a você se programar a sua estada no Japão, para você que está vindo ou para você que já está aqui. Porque você vê que as coisas estão mudando. Tá? E me desculpe por esse barulho, porque meu notebook está indo para o Léo. Tá? Escutando barulho. A ventoinha está indo para o espaço. Então quem quiser ajudar o Japa a trocar o notebook, tá? Por favor. Agora quando eu peço ajuda, a miséria diminui o barulho da ventoinha. Você vê que faz a gente passar vergonha, mas de qualquer maneira é uma bicheira, né? Mas continuando aqui. Quem quiser ajudar o Japa a trocar o notebook, por favor, nos faça uma doação. Tá? Mas continuando aqui. Então já dá para você ter uma ideia que as leis estão mudando, as coisas estão mudando. Então se você precisa se adaptar. Se você não quiser se adaptar, pelo menos, voltou a fazer o barulho, pelo menos, faça o seu tempo que você tiver aqui no Japão valer a pena. Pegue o máximo de dinheiro que você puder. Faça aplicações, invista em você, monte um negócio, seja lá o que for. Mas faça esse tempo valer a pena. Por quê? O tempo vai passar, daqui a pouco você fala, porra, tem 20 anos no Japão, 30 anos, não conquistei nada. E aí? Então você vê que no Japão daqui para frente, o dinheiro vai ser mandatório. E além de aprender japonês. Só que isso, entre aspas, vai dar muita autonomia para as pessoas. Só que para dar tradutores, etc., isso vai apertar ainda mais a vida das pessoas, daqueles profissionais. Claro que não vai ser agora, vai ser questão do passar do tempo. Tá? Por quê? As pessoas serão obrigadas a aprender japonês. E nisso as pessoas terão mais autonomia. Vão depender menos desses profissionais. Por que você acha que eu te trago, né, como é que se fala assim? Questão de ações, investimentos, etc. Como eu te mostrei que se eu quisesse ter ganhado já uma merrequinha, eu já poderia ter ganhado. Por causa desse tipo de coisa, para você fazer valer o seu tempo. Seu tempo custa dinheiro. Tá? Então faça valer a pena, de alguma maneira. Seja no Brasil, seja no Japão, mas aqui, pra gente que está aqui no Japão, o buraco é mais embaixo, porque da noite pro dia, o sonho pode se transformar em pesadelo e eles falarem, vai embora, eu não te quero aqui. Você não tem condições de morar aqui. Só que para você morar no Japão, você tem que apresentar condições. E você vê que estrangeiros com certas condições que antes eram toleradas, hoje não serão mais tolerados no Japão. Então muita gente fala, eu sou descendente, eu tenho direito. Não. Você viu que o próprio governo japonês está falando, né? A questão não é mais de direito, é permissão. Eu estou te dando permissão. A Kimi Onoda, que é como é que se fala assim, a ministra que mexe nessas questões, ela já falou isso. Simples. Eu trouxe a palavra do Marco Rubio porque o Japão pensa da mesma maneira. A Kimi pensa da mesma maneira. Então não vai achando que você é descendente, que você vai ter direitos acima dos outros, porque você não vai ter. Tá? Quanto mais fragilizado você pensar que você é, mais você vai andar na lei. E menos a chance de você ser deportado será maior. Só que, claro, cansa de falar. O mundo não gira, o mundo capota. Hoje você está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo.
Já dei várias situações em outros vídeos, que não vou entrar no mérito nesse. Mas toma cuidado, pelo amor de Deus. E aqui agora você já sabe, as novas leis em questão para os vistos e os valores. Então, se você pretende renovar visto daqui para frente, começa a juntar dinheiro. Porque o governo japonês, ele não parcela, tá? Então você vai ter que pagar na chincha. Então, tome cuidado. Aí muita gente vai falar, japonês, você é radicalzão. Sim, eu sou. Sou porque aquela velha história, quanto mais radical você for, menor a chance de você fazer alguma, desculpa a palavra, cagada. Tá? Porque se você, aquela velha história, quem tem cu tem medo. Tá? Então, se você tem medo, você vai querer fazer de tudo para você não correr certos riscos. Quem não tem medo corre mais riscos do que as pessoas normais. Você vê que tem gente que não tem medo, sai correndo com o carro, ataca com pau. Você vê que vira e mexe tem atropelamentos com mortes aqui no Japão. E o que acontece? Já sabe. Né? Inclusive, estrangeiros fazendo a mesma coisa. Tanto que teve um chinês que ele foi preso 2 vezes por dirigir sem carteira 2 vezes e fazer atropelamentos 2 vezes. O filho de uma puta. Aí o que acontece? O ônus cai todo nos estrangeiros, em geral. Pois é. Tá? Então acontece esse tipo de coisa pra caramba. Então, você já sabe, né? Que tem problemas aqui no Japão? Tem. Só que alguns estrangeiros caçam mais que os outros, porque tem alguns que são intrépidos. Eu sou corajoso, eu faço o que eu quiser. E nisso, para todo mundo. Inclusive para ele. Tá? Por isso que eu falo que você ter um certo medo, um certo receio, te faz você ser uma pessoa um pouco mais prudente. É a mesma coisa no mercado de ações, renda variável. Aquelas pessoas com alto poder especulativo, né? Elas tendem, dependendo, a perder mais dinheiro do que os outros, se não souber fazer a coisa. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. E aquelas que têm um certo receio, que falam que eu faço tudo errado, aquelas ganham com renda, como é que fala assim, com aquela carteira, né, de renda mensal de uma forma muito mais lenta. Mas está ganhando. Então tá tudo certo também. Não está errado. Tá? Mas é aquela velha história. Tem gente que gosta de acelerar a vida, tem gente que quer levar a vida de uma forma muito lenta. E aí, o que você quer para você? Aí é a hora que você tem que fazer certas escolhas. Não tem muito o que fazer. E escolhas você tem que se mover e tem preços a pagar. Tudo tem um ônus e um bônus. Isso vai depender de quão intrépido você quer ser. Tá? Mas de qualquer maneira, tá? Fica aqui minhas palavras. Espero que isso te ajude de alguma maneira a você ver a sua realidade no Japão e você se organizar da melhor maneira possível para você não tomar muita lambada. Porque só de pagar, por exemplo, 64 mil ienes para um visto de 3 anos, pô, você está tomando uma lambada ali. Tá? Principalmente dependendo da época que você for renovar o visto. Pois é. Imagina uma família de 4 pessoas tendo que renovar o visto e só o pai trabalhando. Geralmente tem pai e a mãe, geralmente 2 filhos. Tá? E só o pai trabalhando. Quanto que não vai sair? Pois é. Dependendo, vai comer o salário do cara inteiro ali. E se o cara não tiver uma reserva, o que acontece? É isso que eu falo, em questão de preparação. É isso que eu falo, que o governo japonês não está tendo ciência. Porque dependendo da base salarial, é uma média de 200 a 300 mil ienes. É uma base salarial aqui no Japão. Acima de 300 mil ienes é um salário praticamente quase fora da curva. Então quem ganha acima de 300 mil ienes, pô, tem que ficar feliz. Porque é uma média de 200 a 300. Se você tem uma família de 4 pessoas, 4 vezes 6, 24, 240 mil. Isso arredondando, tá? Imagina, 240 mil para você renovar o visto, com uma média de salarial de 200. O que você faz? Você senta e chora se você não tiver uma reserva. E é esse tipo de coisa que eu tento alertar aqui no canal.
que o governo japonês ele está fazendo os valores dos vistos sem levar em consideração o valor salarial dentro do Japão, em detrimento aos outros países. Não, mas os outros países são assim. Foda-se que os outros países são assim, pô. Você não é igual aos outros. Mas não. Tenho que seguir os outros. Beleza, então coloque uma realidade dentro do Japão. Mas não é assim que eles querem. Eles querem sugar o estrangeiro ao máximo. Porque você vê que eles cobram taxa de saída do Japão. Eles cobram a taxa por diária. Eles estão cobrando de tudo que eles puderem dos estrangeiros. Tudo. Tudo que eles podem arrancar dinheiro dos estrangeiros estão fazendo. Por isso que eu falo que às vezes para otário é mais caro. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. Você vê que o governo japonês está endividado até o talo. E eles estão querendo aumentar a taxa de juros, que é uma extrema burrice. Japonês, mas por que você fala esse tipo de coisa? Pensa o Brasil, só o Brasil, o exemplo do Brasil. Com a taxa Selic, do jeito que está. Você vê que o Brasil, ele não dá conta. Você vê que o Japão tem mais de 200% do PIB em dívida, o Brasil apenas 78%, por exemplo. 70% e alguma coisa. Só que o Brasil não consegue pagar a taxa de juros dela que o Japão consegue pagar. E o Japão com mais de 200% do PIB, ele paga a taxa de juros dele que o Brasil não consegue. Por quê? O Japão tem 1%. O Brasil tem 15. 15 não pode falar, é 14 alguma coisa. Só que se o Japão continuar aumentando a taxa de juros, vai chegar um momento que ele não vai conseguir pagar. Porque, nós temos que fazer a manutenção da inflação. Pô, e eles mesmos não conseguem segurar a taxa de câmbio para poder segurar a inflação. Eles estão querendo fazer o quê? Até tempos atrás estava 162 ienes. Eu ainda havia falado que eles não fizessem intervenções, ia para 163. E fizeram intervenção. Caiu para 160. Só que isso vai segurar por quanto tempo? Aí é que tá. Então, você vê que as coisas são tudo muito incertas. Então não deixa essa incerteza bater na tua vida, porque senão, você já sabe, né? O bicho vai pegar pro teu lado. Pois é, tá? Então, espero que essas palavras te ajudem a te refletir a sua vida no Japão. Você parar para pensar se vale a pena continuar aqui. Se valer a pena continuar, tá? Tomar medidas protetivas e seguir as regras, como o governo japonês quer. Ele quer uma sociedade estrangeira ordenada. Assim que saírem as novas regras em relação a Nihongo, para renovação de visto, já sabe o que tem que fazer. Faça o curso, tá? O curso do credenciado ao governo japonês. Não adianta você pegar um curso de algum brasileiro por aí que não está credenciado ao governo japonês, porque isso não vai valer, tá? No final das contas, você tem que ter a comprovação pro governo japonês, tá? Pelo curso do site do governo japonês, tá? Mas sei que muita gente vai me bater por causa desse tipo de coisa, mas vou fazer o quê? Verdade é verdade, está sendo dito, tá? Então eu vou ficando por aqui e toma cuidado, tá aí, Maido.